Beleza, pessoal, vamos começar então. Já estão entrando todo mundo aí. Eu deixei um desafio para vocês, mas eu vou escrever também uma redação aqui junto com vocês, comentando passo a passo, né? Sobre aquela mesma prova que a gente viu de São Paulo, eu fui pesquisar os outros cargos, né? Como sociologia, química, história. Alguns deles caíram aquela redação primeira, né? Que a gente tinha visto. E outros caíram sobre a inclusão aqui. O Movimento Mundial para a Inclusão é uma ação política, cultural, social, pedagógica desencarregar em defesa dos direitos de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva, que é aquela proposta do governo Lula em 2008, tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais, do desenvolvimento e altas habilidades de supereducação, orientando sistemas de ensino. Beleza. Essa é a Política Nacional de Educação Inclusiva, né? Que é a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Aí, com base no documento, responda os itens a seguir. Indique duas medidas previstas na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que objetivam garantir a inclusão escolar. Então, aqui o que se espera, o Bacar de Cacilha, é que eu indique pelo menos dois fundamentos que tem aquela política nacional. Aí tem vários. Tem a formação de professores, tem a participação dos alunos em sala regular de ensino, em sala comum, na rede regular de ensino. Então tirou das instituições especializadas, né, a segregação. Tem a previsão de as escolas públicas terem uma sala de recurso, né, multifuncional em que atende os alunos no contraturno escolar. Então tem também um incentivo, né, financeiro para isso. Tem várias, a lei vai cracar de vários pontos, né? Eu posso escolher dois desses pontos. Eu queria que escolher dois. Explica de que forma a educação inclusiva fundamenta assim a concepção de direitos humanos para além da igualdade de oportunidades. Então aqui já me deixa uma dica que vai ter um parágrafo em que eu indique os direitos humanos, que eu falo sobre os direitos fundamentais dos seres humanos. Quando ela passa a estruturar assim, ela quer que eu siga esse modelo. E apresente uma estratégia pedagógica que sensibilize todos os estudantes a respeito de uma educação capaz de conjugar igualdade e diferença com valores indissociáveis. Então eu poderia pensar em uma atividade. Uma mais simples, roda de conversa, por exemplo. Ou apresentação em grupo, heterogênea, em que tenha pelo menos um aluno com deficiência nesses grupos, né? Ou então pensar em um aluno com deficiência sem um aluno que vai receber a apresentação dos colegas, os colegas têm que apresentar para ele. Então, eu estou pensando numa proposta que eu nunca fiz isso, mas deve ser interessante fazer isso em sala de aula para sensibilizar os alunos. Então, aqui a gente iria pensar em uma atividade que ajudasse os alunos a se sensibilizar e trazer esse exemplo. Então, aqui é a Pedagogical Knowledge Content, né? O conhecimento pedagógico do conteúdo. A gente trazer alguma atividade que traga essa realidade. Aí a questão 2 é uma questão específica do cargo, né? Se bem que aqui nem foi tanto, né? Aqui sobre a sociologia foi sobre de que maneira os tradicionais esquemas de sociologia aqui são afetados pelo conjunto de fenômenos reunidos sob o termo digital. Como eu indiquei um dos temas para vocês lá, né? Como a tecnologia afeta a sua disciplina, como você pode usar a tecnologia na sua disciplina. Indique dois impactos para o ofício do sociólogo resultantes da capacidade que o digital proporciona de monitorar, analisar, produzir dados sobre a vida social. E apresente uma estratégia pedagógica que capacite os estudantes de ensino médio a analisar criticamente a mídia e a tecnologia. Então eu espero que na SEGO que vai ter questões semelhantes a essas, né? Assim como a gente viu lá para que o cargo de língua portuguesa, por exemplo, em que teve uma questão
voltar sobre a classificação de palavras, né? Como se classificam as palavras em língua portuguesa, apresente os critérios que apoiam essas classificações, indique se há possibilidade de algum novo critério. Aí para a matemática, a quantidade de calorias de um ovo cru dobra quando ele é frito ou preparado com um omelete. Sabe-se que um omelete simples feita com ovo, duas fatias de presunto e uma fatia de queijo possui 260 calorias. Um omelete grande feito com dois ovos fritos, 3 fatias de presunto e 3 fatias de queijo possui 555. E cacau com 900 calorias, que é a mesma quantidade de calorias que o ovo cru possui. Olha só que absurdo, né? O professor de matemática se forma para resolver questão desse tipo discursiva. Mas tudo bem, conhecimento pedagógico, técnico, lá no nosso edital também fala, né? Que pode envolver uma questão técnica, uma questão sobre dificuldades de alunos, né? E aí é a aplicação do seu conhecimento de matemática para resolver aqui discursivamente, né, essa questão. Mas para mim é muito baixo, né, exigir do professor isso. Aqui escolhe. Com base no episódio relatar, responde os itens a seguir. Caracterize o bangueirantismo, suas origens, objetivos e consequências. Relacione os bangueirantismo à construção da memória histórica de São Paulo. Apresente dois argumentos que explicam as motivações das contestações em relação à memória de personagens históricas diretamente ligadas ao colonialismo e ao racismo. Então aqui ligar certinho o passo a passo de como deve ser minha redação. Aqui foi para professor de artes, né? Só para a gente ter uma ideia, passar no conjunto geral. Indique duas ações pertinentes à função de educador enquanto mediador entre arte e o aprendiz e ambiente escolar. Explique como a mediação cultural pode potencializar o encontro dos alunos com o patrimônio da cidade de São Paulo e descreva uma estratégia adequada de avaliação com um processo a ser aplicado em atividades educativas de mediação cultural. Então aqui voltar para a questão artística cultural, né? Para o professor de artes, mas a primeira foi sobre aquela questão de inclusão, né? Então uma questão mais comum a vários cargos e outra mais específica para o cargo de professor. Essa aqui foi de ciências, né? Um dos sintomas do mal da montanha é o cansaço ao caminhar. Considerando o metabolismo energético humano, explique a razão desse sintoma. Descreva o mecanismo de ventilação pulmonar, citando os músculos envolvidos e variações na pressão do ar dentro e fora dos pulmões. Olha só, que é um conhecimento mais técnico, né? Explica os fenômenos de trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos. E aqui pro professor de pedagogo, né? A questão 2 foi sobre observação das crianças, né? Cite 4 formas de registro que não sejam da autoria exclusiva da professora. Explica as relações estabelecidas entre o conceito de documentação pedagógica e de registro. Descreva o papel do educador e da criança no processo de documentação pedagógica. E a questão 1 foi sobre o racismo. O racismo é uma decorrência da própria estrutura social. Identifique os aspectos que caracterizam a natureza estrutural do racismo, segundo o autor citado. Apresente duas modificações incluídas a partir de 2003 na Diretriz de Educação Nacional Brasileira, aquela legislação que a gente estudou ontem, né? Descreva sucintamente uma proposta de atividade que aborde temática do racismo, indicando que ele se refere e quais são seus objetivos de aprendizagem. Por isso que eu falei que é imprevisível, né? Para esse professor de pedagogo, né, lá de São Paulo, não caiu o tema da inclusão que caiu para outros professores, não caiu aquele tema mais complexo que caiu para o professor de português e matemática, que foi sobre... Aqui, aquela definição de educação integral, é aquela que considera o sujeito sua condição multidimensional, que a gente leu pela manhã, né? Então é imprevisível, pode cair sobre racismo, pode cair sobre inclusão, pode cair uma questão mais técnica aqui sobre educação integral e outra que vai ser sobre a nossa própria
o nosso próprio, nossa própria formação, né? No caso, o professor de matemática que vê aqui sobre ovo cru. E de fato, se a gente olhar o edital nosso, né? Aqui fala que é a avaliação do conhecimento pedagógico com conteúdo especializado para a resolução de duas situações e problemas, meio que seja um ovo cru para o professor de matemática. Presença na prática escolar, recreando estratégia de apresentação e explicações pedagógicas de um objeto de conhecimento a ser ensinado, como premissa as tarefas, elementos que desempenham um papel central no ensino de qualquer componente curricular, a compreensão a respeito de conhecimentos prévios, conceitos, procedimentos, representação dos conteúdos dos estudantes, inclusive de suas falhas conceituais, dificuldades técnicas, e o conhecimento de estratégias instrucionais específicas do ensino, incluindo explicações ou representações de objetos, conceitos. Então, tem que saber, professor de artes, como é que faz para os alunos se integrarem mais a um patrimônio histórico e cultural da cidade. Professor de história, saber sobre os discursos do bandeirantismo. Né? Professor de ciências, saber sobre o metabolismo, que é próprio da sua área de conhecimento. Eu acredito muito que vai cair uma questão para a nossa área de conhecimento e uma questão mais geral, né? Essas duas ligações aqui. Duas situações de problemas. Uma que envolve algum conteúdo mais geral, algum conceito mais geral. E outra com um conceito mais específico. Então vamos aqui resolver juntos essa primeira discursiva aqui. Sobre a inclusão. SME São Paulo, professor de ensino fundamental 1 e 2 médio, né? Artes, ciências. Educação física. Não peguei educação física, né? Bora ver como caiu a educação física. Foi sobre inclusão também a primeira questão. E a segunda foi sobre nomeie corretamente as outras duas dimensões do conteúdo que não foram avaliadas com devida ênfase. Pois é, Rosane. Dei 3 exemplos de instrumentos avaliativos para o conteúdo Lucas, que enfatizam cada uma das dimensões não avaliadas. Aí, além disso, ressalta-se como avaliações do trabalho em grupo, construção de cases e sua exposição acerca de representações de Lucas. Em determinada produção cinematográfica, cada grupo poderia escolher o filme que iria analisar, entre opções estavam Menina de Ouro, Kung Fu Panda, O Grande Dragão Branco e Mais Forte que o Mundo. Segundo Rangel, 2005, Rangel, né? A avaliação do fragmento acima focaliza a dimensão conceitual do conteúdo Lucas. Embora indissociáveis a outras duas dimensões estabelecidas pelas autoras, deveriam também ser enfatizadas no processo avaliativo. Isso é próprio para o professor de educação física. Eu não conseguiria escrever uma redação dessa, por exemplo. Algo que o professor de educação física faria. Deixa eu ver que tem o de geografia aqui, ó. Geografia, Jorge. Vamos ver qual conteúdo caiu para você aqui nessa prova de geografia. A questão foi sobre a inclusão. E questão 2. Considerando a importância do desenvolvimento do raciocínio geográfico no processo de ensino-aprendizagem de geografia, elabore uma atividade pedagógica para o ensino fundamental 2, que tematiza o fenômeno da pandemia de Covid-19 em território brasileiro. Na descrição da atividade você verá, então realmente aquela é a nossa proposta do edital, com esse conteúdo pedagógico, né? Identificar o eixo temático do ensino de geografia para o qual a atividade está prevista. Prever a utilização de um mapa indicando seu recorte espacial, a escala geográfica representada e as informações espaciais nele contidas. Apresentar um atributo espacial, que será priorizado na análise da representação espacial utilizada. E apresentar um conceito geográfico que será trabalhado na atividade justificando sua escolha. Toma essa bomba aí, Jorge. Aí quem quiser é só acessar a FGV, né, uma prova da FGV, concurso público SME São Paulo. Professor Fundamental 2 e médio, foi um concurso
que aconteceu em 2023, aqui em 2024 que estavam convocando os candidatos. Então, o concurso recente, a proposta de redação deles é parecida com a nossa. Então, beleza. Como eu sempre falo, começar a redação de forma mais clara, mais direta possível, né? Identificou as medidas previstas na política nacional e quem que seguir essa ordem. Um, dois e três. Ela apresentou um, dois e três quem seguir essa ordem aqui. Um, dois e três. Indique as medidas previstas na educação nacional, na perspectiva de educação inclusiva, que objetivam garantir a inclusão escolar. Aí, como eu falei, tem várias medidas, né? Tem a medida da universalização do ensino. Opa, universalização do ensino. Tem o eixo dos AE, né? Qualquer escola tem que ter uma sala de recurso multifuncional. Sala de recurso. Temos o eixo formação de professores. Além de outras medidas que tem essa política nacional de educação inclusiva para a... Aqui, na perspectiva. Política Nacional de Educação Inclusiva Especial na perspectiva de educação inclusiva. Aí agora que a gente está criando, a gente pode ir acessar, conhecer a legislação, né? Deixa eu abrir aqui. O cachorro tá latindo, mas... Deixa eu ver se eu acho aqui o site direto. Aqui. Esse documento tá lá no nosso Drive. Política Nacional Especial na perspectiva de educação inclusiva. Aí tem os princípios, objetivos, estratégias, né? Então vamos lá para os princípios e objetivos 2023. Só deixa eu carregar o documento que ele é pesado. Princípios. A educação especial é uma modalidade de educação nacional assegurada que oferta uma rede regular de ensino, de forma transversal a todos os níveis e etapas, modalidades. Seu objetivo é garantir recursos, serviços educacionais que apoiem, complementem ou suplementam o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos. Define a educação especial como um conjunto de princípios, diretrizes, estruturas profissionais, recursos, práticas que buscam garantir o acesso, permanência, participação e aprendizagem de todos os estudantes, então essa questão da universalização, né? Para isso é imprescindível identificar as barreiras que dificultam ou impedem. A política orienta os sistemas de ensino a garantir o acesso a estudantes públicos em educação especial, a educação inclusiva, ofertar nas classes comuns, então isso aqui é importante, né? É um dos princípios da legislação, é trazer a universalização do ensino, assegurando a participação, aprendizagem, continuidade dos níveis elevados de ensino, prevêem que a transversalidade na modalidade de educação especial em todas as etapas e modalidades de educação, isso é importante também. Então não é apenas a educação do ensino básico, né? Mas também o ensino superior. Desde a educação infantil até a educação superior, estabelece a oferta de atendimento. Aqui, ó. Oferta educacional especializada é outro ponto importante. Complementar ou suplementar a escolarização, bem como a formação de professores, que foi o outro eixo que eu falei, né? Formação de professores para a EE e demais profissionais de educação especial. A política também destaca a importância da participação da família e da comunidade, que garantir a acessibilidade curricular, a questão no transporte, nos mobiliários. Beleza, aí ele vai trazer várias definições, né? Objetivo: assegurar a inclusão escolar de todos os alunos, garantir o acesso ao ensino regular, assegurar a oferta do atendimento educacional especializado, garantir a formação de professores, organizar a participação da família. Então a família também é importante, porque muitas vezes a família só deixa a criança na escola, né? Larga ela lá. Garantir a acessibilidade arquitetônica nos transportes, nos mobiliários.
promover a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas e realizar o enfrentamento do capacitismo, do preconceito e da violência contra pessoas com deficiência. Então é tudo isso que a legislação traz, a gente deveria escolher duas. As duas mais proeminentes que eu acho são as duas primeiras, né, que é a universalização do ensino, garantir a todos os alunos a inclusão, e vai garantir o acesso, né, e assegurar a oferta de atendimento educacional especializado, que são os profissionais AE, a sala de recurso multifuncional. Para mim, são os dois pontos principais. Então eu coloco eles no primeiro parágrafo. Como? Começando de forma mais clara, trazendo já diretamente o nome da política, a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Opa. Ainda bem que a gente está aqui na folha de rascunho. Educação inclusiva. Não deu aqui? Por favor, não ultrapasse, pessoal. A gente tem que seguir a forma. Se não deu para terminar nessa linha, você tem que fazer o tracinho, né? Se eu tentar, não, eu vou só passar um pouquinho, já vai ser um ponto a menos. Já vai ser redução do nosso ponto, porque a FGV não perdoa, né? Tem que seguir a margem. Como a Isara falou comigo mais cedo, né? Tem que seguir a margem. Mesmo que a gente fale, não, dá nada pra passar um pouquinho, dá. Eles avaliam isso, né? Mesmo que não consiga terminar. Ou na hora de passar limpo, eu tenho que fazer tirar esse espaço grande que eu deixei aqui, por exemplo, que não precisava. Se não der como, eu deixo aqui. E termino a sílaba na próxima linha, né? Não perco o ponto se eu fizer isso. Não perco ponto se eu fizer a translineação. Eu perco ponto se eu não fizer. Se for necessário eu não fizer a translineação, aí eu perco ponto. Então, a política nacional promove, né? Equidade no acesso e permanência. Acesso e permanência dos estudantes com deficiência na rede regular de ensino e trazem né, a política traz medidas importantes para a inclusão. Tais como. Essa minha vírgula saiu feia. Tais como a universalização do ensino, posso colocar isso. Ou tais como a matrícula obrigatória, vou colocar com outras palavras. A matrícula obrigatória. Aí, ó, eu deixei só um pontinho, eu tenho que deixar explícito que se trata de um acento agudo na matrícula. Se eu deixar só um pontinho, pode ser mal interpretado pela banca. Tem que deixar bem explícito que se trata de um acento agudo. E essa aqui é a minha letra com outra caneta, tá, pessoal? A caneta aqui, um tabletzinho, então não tem todo espaço do papel pra mim. Eu não escrevo tão feio assim, tá? Brincadeira. Caso com uma matrícula obrigatória. De alunos com deficiência. Na rede regular de ensino. E a implantação
Ele pediu para eu indicar duas, então eu vou indicar a segunda agora. E a implantação de profissionais. Aqui não vai ter como coloca pro, tracinho, fissionais. A questão é, se fosse, eu parasse aqui no profi, se ficasse profi, eu queria colocar um S aqui, profis, e terminar lá do outro lado, sionais. Quando eu tenho dígrafos, SS, X, SS, é só o SS. E o crescer também, eu acho que é ser. Eu tenho que quebrar a palavra, né, com o dígrafo SC de um lado e SS de outro lado. Profis, aí sionais. Implantação de profissionais. Implantação eu achei feia essa palavra. Contratação é a participação. Implantação seria a implantação da sala de recursos multifuncionais, mas como eu estou falando dos profissionais, colocar a participação. Participação. Aí essa é só um rascunho, a folha oficial vem de outra forma, então a gente poderia fazer isso no rascunho, não na folha oficial. E a participação de profissionais de apoio especializado em salas de recurso multifuncional, recursos multifuncionais, para atendimento complementar dos alunos com alguma necessidade especial. Alguma necessidade especial. Aí aqui eu não uso deficiência para expandir um pouco o vocabulário, né? Então, meu primeiro parágrafo ficaria 5 linhas. Eu sei por conta da minha letra no papel é diferente que essa letra aqui. Mas entre 5 e 6 linhas tudo bem, porque eu tenho 20 linhas ao máximo autôgrafos, né? E eu não tenho controle total de quanto de quanto vai ser meu parágrafo. Eu posso quentar o código fazer 4, 4, 4, 4, né, que daria 20, ou 5, 5, 5, que daria 15, ou 6, 4, 5, que daria 19, né, 18, enfim. A questão é, eu tenho que responder ou atender ao que ela disse na primeira aqui. Indicar duas medidas da política nacional que objetivam garantir a inclusão escolar. E eu disse isso no primeiro parágrafo. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva de educação inclusiva, promove a equidade no acesso e permanência dos estudantes com deficiência em rede regular de ensino e traz medidas importantes para a inclusão, tais como a matrícula obrigatória de alunos com deficiência na rede regular de ensino e participação de profissionais de apoio especializado em salas de recursos multifuncionais para atendimento complementar dos alunos com alguma necessidade especial. Tá, agora tem um problema importante que a gente precisa resolver aqui. Qual? Tá um parágrafo muito longo. Eu preciso dividir esse parágrafo em 2 períodos. Tá, eu coloquei as minhas ideias aqui, elas fluíram, mas eu preciso agora organizar de forma que minha leitura não seja tão direta como eu falei aqui. Eu preciso de um ponto final. E o ponto final importante seria aqui, ó, onde eu deixei essa vírgula. Eu posso deixar um ponto final. Reorganizo o meu texto em 2 partes. Um em que eu apresento o meu parágrafo, né? Um em que eu apresento. Beleza, Runilda. 12 linhas. É de 10 a 20 linhas, né? Ou é de 15? Deixa eu ver lá o edital. Entre 10 a 20 linhas. Então, 12, tudo bem. Se você conseguiu contemplar as 3 perguntas nessas 12 linhas, depois você pode me enviar para eu dar uma liga. Então, é importante não deixar um parágrafo só com um período. É bom ter 2 ou até 3 períodos. Ah, não, aí não pode não.
um parágrafo inicial que 12 linhas não pode. Aí é demais. Tem que ser entre 4 a 6 linhas. 4 a 6. 7 já é demais. 3 pra mim é de menos. Sim, vai ser no mesmo dia. A gente vai ter 4 horas para realização de cada prova, incluindo cada prova de marcar X, né, objetiva, e também a redação. Mas ser no mesmo período. Então eu recomendo que tenha 4, 5 ou 6 linhas cada parágrafo. 7 linhas já é demais, 3 linhas para mim é de menos. Pode ser que o corretor tenha uma opinião diferente, né? Ver que em 3 linhas, você respondeu, trouxe, mas responder duas medicas da política nacional em 3 linhas, para mim você citou ela muito vagamente, entende? É seguro que seja de 4 a 6 linhas. Então tá, eu trouxe aqui um ponto. Agora eu vou ter que modificar esse cais como? É, como a exemplo temos, né? O exemplo. O documento prevê, né? O documento prevê. Aí eu queria que é previsto que é melhor. A exemplo é previsto. São previstas. Não, são previstas. São previstas. Por que são previstas? Porque a matrícula obrigatória de alunos com deficiência na rede regular de ensino e a participação. Como é a matrícula e a participação são dois femininos, essa matrícula e essa participação são previstas. A exemplo, vírgula, são previstas a matrícula obrigatória dos alunos com deficiência em rede regular de ensino e a participação de profissionais no apoio especializado em salas de recursos multifuncionais para atendimento complementar dos alunos com alguma necessidade especial. Ponto final. Então agora sim, eu estruturei meu parágrafo com 6 linhas, agora eu acho que daria 6 linhas. Estou quase beirando a 7ª linha, que para mim não é bom. E consegui organizar esse parágrafo em 2 períodos. É importante que é 2 ou 3 períodos. Quem conseguir colocar em 3 períodos, melhor ainda. Aí o parágrafo teria um começo, um meio e um fim, né? Como eu já expliquei em outras aulas também. Só que nesse parágrafo começo, meio e fim, eu gosto quando eu tenho um texto de 30 linhas, né? Que aí eu consigo trabalhar bem esse parágrafo. Com 20 linhas a gente tem que ser mais comedido. Tá, agora 2. Explique de que forma a educação inclusiva fundamenta assim, a concepção de direitos humanos para além da igualdade de oportunidades. Então, beleza. E outro ponto importante. Professor, caguei o espaço aqui. Quem viu isso viu muito bem. Precisa que a recuo, né? O recuo aqui de parágrafo para escrever qualquer redação. Eu não coloquei aqui, mas quem colocar o recuo de parágrafo. Então, deixar um espaço aqui e começar o parágrafo em 2 centímetros, né? 2 centímetros e meio. Agora a gente tem que explicar a forma como guys, o espaço de 2 gregos. Tem que colocar às vezes no nervosismo, a gente esquece, né? Mas a gente perderia ponto de estruturação aqui. Se a gente não deixasse esse recuo, né? Importante. Então, eu posso falar. Posso começar direto falando sobre direitos humanos, né? Novamente. Ou posso falar a educação inclusiva. A educação inclusiva está ampara os direitos humanos, ou está amparada nos direitos humanos. Um dos documentos lá, né? Se a gente olhar um dos documentos aqui, que é aquela parte dos documentos, um dos documentos que se apoia é no direito humano. Documentos importantes para a política de educação especial. Declaração Mundial sobre Educação para Todos, Declaração de Salamanca, Declaração Internacional Montreal, Convenção Internacional para a Eliminação de todas as formas de discriminação, Educação 2030, mas
ampara-se também os direitos humanos, porque os direitos humanos falam com o direito da educação, né? Fala do direito ao acesso à educação. Então eu vou falar sobre isso. Eu posso falar de duas formas. A educação inclusiva. Como a educação inclusiva aqui foi. Deixa eu ver. Não. A educação inclusiva é colocado com letra maiúscula no E e no I. Então eu sigo essa nomenclatura como se fosse uma área do saber. Eu falaria na área do saber. Então, se é uma área do saber, se é uma forma, uma metodologia, eu coloco com E maiúsculo, educação inclusiva, escala fundamentada, nos direitos humanos, aí direitos humanos também com D e H maiúsculo, por se tratar de um documento, né, oficial, na medida em que prevê a universalização. Agora eu falo que é universalização. Universalização do ensino a todos, sem qualquer discriminação, né, ou preconceito. Sem qualquer discriminação, discrimina, palavrinha, discriminação ou preconceito. Para além da igualdade e de oportunidades. Dessa forma, então agora eu vou complementar, porque eu citei que existe essa relação fundamentada na concepção dos direitos humanos, agora para além da igualdade e oportunidades, então eu vou continuar essa ideia. Dessa forma, sua aplicação, né, não é subjaz, sua aplicação. Eu não queria usar o termo vai além. Queria usar um sinônimo de vai além. Sua aplicação supera, né? Ou vai além, ou expande, não. Essa forma, essa aplicação. Vou inovar aqui. Então. Não ultrapassa, mas consagra, vou colocar consagra, sua aplicação. Consagra um ponto, uma perspectiva humanista. Perspective. Aqui, ó, perspect. Porque na hora de eu separar a palavra perspectiva, eu tenho que saber como separa. Contempla? Será que dá contempla? Não é? Contempla, contempla. Contempla. Pode ser contempla, consagra. Uma vem aqui o S, aí tiva, né? Então, perspect, eu tinha que colocar aqui esse C aqui, mas o kit não existe uma sílaba na língua portuguesa com CQI. CQI não forma sílaba. Então, perspec, aí tracinho, aí aqui vem tiva. Perspectiva. Consagra uma perspectiva humanística, que eu tinha falado, né? Humanística. Que contraria, né? Ou que... pode ser contraria.
a visão capacitística. Agrocária, né? Pela educação tradicional. Beleza, então. Eu trouxe essa ideia, mas poderia ser trazido outras ideias também. Eu trouxe a ideia do capacitismo, que as escolas tradicionais trazem, que deixa no aluno toda a responsabilidade pelo seu processo de aprendizagem, coloca no aluno a culpa, né? Ou poderia trazer aqui uma perspectiva de Mantoan também fala muito sobre isso, é bom ler a obra dela. Mas eu queria fazer uma coisa simples aqui, e meu parágrafo ficou com 1, 2, 3, 4 linhas, né? E a 4, esse tradicional com certeza iria vir aqui na hora que eu escrevesse no papel. Então ficou entre 4 a 6 linhas, que é um bom parágrafo. Agora faltou de um parágrafo. Apresente uma estratégia pedagógica que sensibilize todos os estudantes a respeito de uma educação capaz de conjugar igualdade e diferença com valores indissociáveis. Aí caberia a imaginação de cada um, né, a criatividade de cada um para pensar numa atividade de roda de conversa, uma dinâmica de apresentação em grupos, que a criança poderia ver a igualdade e diferença com valores indissociáveis, né? Então, trazer o espacinho famoso aqui, 2 centímetros. Uma atividade que contempla a educação inclusiva, ou a sensibilização dos estudantes, embora usar o termo que ele colocou lá, que contempla a sensibilização, ou que objetiva a sensibilização, né? Então, sensibilização dos estudantes sobre a importância da diversidade poderia ser, né? Pode ser, poderia ser. Oh. Pode ser aplicada em forma de apresentações em que cada grupo eu estou pensando numa atividade da seguinte forma: uma apresentação em que cada grupo vai apresentar para uma pessoa com alguma deficiência específica. Ou uma pessoa que seja cega, por exemplo. Então, o aluno deveria pensar em estratégias de apresentação de um conteúdo que envolveria menos conceitos visuais e mais auditivos. Aí o outro grupo iria apresentar para um aluno surdo, em que então ele deveria usar mais elementos visuais, que é tentativa aí de expressão, de comunicação, de movimento, para apresentar uma ideia ao aluno surdo, ou então a um aluno com TDAH. Então eu poderia pensar uma atividade nesse modelo. Mas tem outras atividades também, como eu falei. Considerar atividades em grupo, em que esteja presente nesse grupo um aluno com deficiência visual, ou deficiência auditiva, ou deficiência motora, né? Poderia pensar. Vamos ver aqui. Uma atividade que sensibiliza os alunos
uma atividade em que eles assistam filmes sobre figuras históricas, ou que pesquise biografias de pessoas famosas que têm alguma deficiência visual. Deficiência. Eu fico falando deficiência visual porque é meu objeto de pesquisa, né? Desculpa. Alguma deficiência, né? Então, são várias atividades que a gente poderia fazer. A gente poderia propor uma atividade específica e caberia de cada um agora propor a sua, né? Conforme apresentar em que cada grupo iria considerar em sua elaboração, que sua elaboração contemplaria, né? Contemplasse uma deficiência específica definida pelo professor, definida pelo professor, vírgula, definida pelo professor. Em seguida, que eles reuniam, né, que eles reuniriam em roda, né, de conversa, para compartilhar suas experiências em atividade. Minha mente não tá mais funcionando por conta dos latidos do cachorro aqui, mas tudo bem. Minha redação deu 17 linhas. E o que vai garantir que ela tenha uma boa pontuação é que eu respondi as 3. Eu tentei ao máximo seguir uma correção gramatical, eu posso ter falhado em algum dos pontos aqui. E eu escreverei em forma paragrafal. É importante, então, não fazer parágrafos tão longos, nem tão curtos. É importante responder as perguntas da banca, não fugir ao tema e apresentar uma correção gramatical. Mas a correção gramatical, como eu falei, ela é 30% da nota, né? Tá, eu não consegui ser 100% gramaticalmente correto, mas ainda assim eu vou tirar uma boa pontuação. Ainda assim eu vou tirar uma boa pontuação nessa redação. Por conta disso. Sim, Romilda, tem alguma dúvida? E eu vou apresentar também aqui a redação de alguns colegas que eu acho também modelo pra gente. Avaliar como foi feita, qual foi a estratégia utilizada. E que vocês podem fazer também comigo, pessoal. Vocês podem escrever essa redação e me mandar no WhatsApp. Que eu ajudo vocês a correção, né? E comentários. Caguei. Deixa eu compartilhar aquela aqui com vocês. Perdi onde tá o Meet. Aqui. Aqui. Então, como vocês podem contar comigo? Enviar por escrito, não pode ser por computador. Não pode escrever no Word, por quê? Porque o Word ele vai corrigir para você automaticamente a sua ausência de vírgula, a pontuação. E a gente quer treinar essa translineação, a gente quer treinar essa escrita com margem, que vai ser a nossa prova. Então, eu até recomendo, eu vou compartilhar a prova com vocês. Vocês baixem só a parte lá da folha de redação da FGV já para vocês pegarem as margens da FGV, né? Então, aqui é a produção de cases que a colega me trouxe hoje. Quais são as principais fragilidades enfrentadas por professores no processo de inclusão de alunos com deficiência em salas de aula regulares? Então, aqui tem que trazer um ponto sobre isso. E 2. As principais estratégias utilizadas para superar essas dificuldades. A solução mais eficaz para garantir uma educação inclusiva de qualidade. Então, ela tem que responder essas duas questões. Vai ser, então, 2 parágrafos de desenvolvimento para essas duas questões, um parágrafo de introdução e um de conclusão.
a educação inclusiva é um direito garantido por lei e um princípio fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ponto. Ó, eu gosto muito disso. Período, né? Período curto, período em que eu trago e fecho uma ideia, como ela fez. No entanto, vírgula, o cotidiano escolar ainda enfrenta diversas barreiras que comprometem a aprendizagem dos alunos. Aí ela especificou que não foi pedido, né, uma deficiência específica na proposta, então seria qualquer deficiência, né? Porque aqui ela estaria limitando a uma deficiência só, o que eles queriam que ela abordasse em um aspecto geral e não reduzisse a uma deficiência. Mas tudo bem, o parágrafo está bem organizado em dois períodos, como eu falei, precisa ter pelo menos dois períodos, não pode fazer um período só, como eu tinha feito inicialmente lá o texto. A gente tem que separar em duas ideias para ter uma ligação, uma complementaridade, poder usar aqui um conectivo como no entanto, para garantir maior coesão. Entre os principais desafios, vírgula, aqui precisaria de uma vírgula. Entre os principais desafios estão a falta de formação específica dos professores, a escassez de recursos pedagógicos acessíveis. Aí, como ela colocou a falta de formação, a escassez de recursos, deveria também colocar um A aqui para uma questão de paralelismo sintático, né? A gente seguir uma mesma estrutura paralela. Então, a falta, a escassez, a ausência de apoio especializado nas salas de aula. Isso realmente é um problema, né? Um empecilho que a gente tem. Ponto. Aí, tais fragilidades dificultam. Aí, trouxe ponto aqui para não deixar tudo em um parágrafo só. Um parágrafo com um período só. Ficar corretíssimo. Tais fragilidades dificultam a adaptação curricular e o pleno desenvolvimento desses alunos. Ou desse alunado, né? Colocou desse alunado, beleza. Mostrando aqui um certo domínio da norma culta, né? Desse alunado. Então, trouxe quais são os principais problemas que estão aqui, né? Quais principais fragilidades? Que é a falta de apoio educacional, falta de formação dos professores, né? Então, trouxe uma lista aqui. Apesar das dificuldades, então é importante que o conectivo, apesar das dificuldades, ela vai trazer um contraponto, né? Muitos educadores têm adotado essas estratégias. Aí veja que ela deixou bem explícito que tem aqui um acento agudo, porque se eu deixar só um risquinho, pode ser que o corretor compreenda mal, né? E aqui, muitos educadores estão no plural, então o verbo ter tem que ter o acento realmente circunflexo aqui. Muitos educadores têm adotado estratégias como o uso, aqui precisaria da vírgula, né? Estratégias como o uso de tecnologias e as tecnologias assistivas, esse QA, né? Faltou assistivas aqui que faz parte da nomenclatura total. O nome da nomenclatura QA é tecnologias assistivas. Personalização das atividades e diálogo com equipes no atendimento educacional especializado. Aí, beleza. Foi bom. Ainda assim, vírgula, faltou uma vírgula aqui, porque eu tenho um conectivo começando o meu período. E olha só que interessante, ela colocou a translineação, ó. Ainda assim, e é a forma correta de fazer a translineação do SS. Ações individuais não são suficientes. Então ela está falando o quê? Está falando que tem dificuldades, existem estratégias como diálogo, personalização das atividades, o próprio planejamento educacional individualizado, né, o PEI nosso, são estratégias para se adotar pelo professor na educação inclusiva. Agora eu vou concluir. Dessa forma, conectivo começando o período, vírgula. Dessa forma, é essencial que o poder público invista na formação continuada dos profissionais da educação, na melhoria da infraestrutura das escolas e na contratação de equipes multidisciplinares. Beleza, ponto. Fechou o texto. Concluiu o texto. Agora vê se bateu as 20 linhas, né?
No máximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 linhas. Então tá de bom tamanho. Beirou aí as 20 linhas. Esse que receberia, como eu disse, pontuação alta, poderia se chutar aí 8,5 a 9,5, né? Não receberia nota máxima por conta de alguns erros, né? Na pontuação, mas tá bem estruturado. Tá bem concatenado, tá com uma estruturação e com a norma padrão. Isso já garante uma pontuação altíssima para a FGV. Então, pode garantir já o acesso ao serviço público com essa redação aqui. Professor, eu quero também melhorar minha redação, então escreva e mande para mim que eu ajudo vocês a estruturar o parágrafo melhor, estruturar as ideias melhor. Pode confiar comigo nesse processo, né? Aí teve uma outra redação aqui também. Uma colega que aceitou o desafio. É bom também aceitar o desafio. Trazer uma proposta de redação vocês fazerem, me compartilharem depois, agora que a gente teve essa aula. Todo mundo pode fazer isso, escrever essa redação agora que já tem uma ideia, porque a gente precisa desse processo, né, para aprender. Precisa escrever para aprender. Então, o governo federal brasileiro, no ano de 2008, criou a Política Nacional na Educação Especial. Criou, implementou, né, implementar ou um nome específico para quando se faz lei, né? Esqueci agora o verbo específico que pode ser utilizado aqui para a aplicação das leis. Mas sim, criou a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Aí o documento em si, o nome do documento em si, não coloca essa vírgula aqui, mas na escrita poderia ser colocado. Só que o nome do documento é Política Nacional de Educação Inclusiva, na perspectiva de educação inclusiva, sem nenhuma vírgula. Ela inteira. Essa vírgula aqui está correta. Essa primeira não está presente lá no documento, né? Não temos acesso ao que as pessoas fizeram na prova, né? As redações anteriores. Tem modelos na internet, mas a gente fazendo nossas redações um ajuda o outro nesse processo, né? Aqui eu não divulgo o nome de ninguém, então ninguém está sendo exposto aqui. Na perfeição inclusiva, garantindo, e essa vírgula é importante porque eu vou ter uma oração agora adverbial aqui, né? Garantindo e promovendo a inclusão de todos os alunos nas redes e instituições públicas. Beleza, ponto. Esse período está bem construído. E eu preciso realmente trazer 2 períodos pelo menos por parágrafo, como eu falei. Agora, embora é uma conjunção subordinativa, então ela vem junto com a oração. Essa vírgula tem que estar depois da oração, né? Embora reconhecendo as dificuldades da integração e inclusão destes alunos, né, vírgula, essa vírgula aqui está correta. Essa vírgula aqui não, essa deveria estar vindo aqui, né? Sabemos que no país estamos em desenvolvimento de educação. Aí eu colocaria de outra forma. Sabemos que a educação inclusiva ainda está em curso, né? Sabemos que ainda não é uma obra acabada, sabemos que pode se melhorar muito, muitos aspectos. Então, estamos em desenvolvimento de educação. Ficou meio vaga de educação, precisa reclamar inclusão. E isso é um ponto importante. Como que se fala de inclusão, não tem problema repetir essa mesma palavra em outros momentos. Que é importante que eu repita a palavra para mostrar que eu seguindo, mantendo o mesmo tema, né? Então, gascação, eu não sugeriria colocar aqui. Colocar inclusão, desenvolvimento da inclusão ainda está em curso no país. Ou ainda pode ser melhorado. E o parágrafo fica com 6 linhas, então tá padrão. Como eu falei, 4 a 6 linhas, né? 7. A proporcional, a proporção que as ações medidas, acho que é a proporção, a proporção que as ações medidas que favorecem o desenvolvimento das políticas públicas para as pessoas com deficiência, transtornos globais e superlocação
e que garantem suas ações, direitos como é, cidadãos no processo de integração evolui. Olha, eu entendi que o que ela quis dizer aqui. A proporção que as medidas de inclusão escolar são desenvolvidas, à medida que essas políticas públicas são desenvolvidas na educação pública, garante um desenvolvimento maior, né, uh, garante seu direito, né, como a gente falou antes, contemplação, né, usou a palavra contemplação, uma palavra importante para esse contexto aqui. A contemplação dos direitos humanos como cidadãos no processo de integração. Esse é o processo de integração evolui. Aqui é importante falar de direitos humanos, porque o que ela pediu pra gente no segundo ponto era trazer os direitos humanos. Eu sei que ela tá falando de direitos humanos aqui, como essa construção cidadã, mas eu preciso deixar claro que os direitos humanos. Essa palavra de direitos humanos precisa estar escrita aqui, senão vai ser julgar como fuga do tema que a banca pediu, né? Mas, com certeza, esse parágrafo aqui ele fica um bom parágrafo. Estruturar fica um bom parágrafo. Um marco importante para educação e sexo são as estratégias, né? As normatizações a partir de vários direitos. Aqui ela colocou os direitos humanos, né? E o conceito de cidadania, que garante a participação do sujeito independentemente de suas características físicas, né? Culturais, sociais, que é importante. Ela trouxe aqui os direitos humanos, só que aí, por que colocar direitos humanos no terceiro parágrafo e não no segundo, fica difícil de responder a terceira pergunta lá, que foi a pergunta sobre a propósito de atividade. Então aqui faltou a propósito de atividade, né? Que deveria estar aqui no terceiro parágrafo. Aí no último seria a conclusão. Em suma, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da propaga, né, positivamente a inclusão e integração dos PCGs e garante seus direitos como cidadão. Beleza. Essa redação tá boa, tá bem escrita. Tem algumas falhas de pontuação e de estruturação, mas ela tá escrita conforme uma redação deveria ser. Porém, não contempla um dos pontos lá apresentados na pergunta que era uma proposta didática, né? Mas como a gente fez na pressa, eu coloquei essa redação aqui às 2 horas para vocês entregarem, praticamente em 30 minutos, né? Quem fez foi corajoso mesmo assim, né? Tá de parabéns. E numa segunda versão que ela vai fazer agora, e me entregar também, eu tô pedindo aí uma segunda versão, vai se resolver esses problemas. E é assim que a gente faz, a gente escreve, aí depois reavalia, reescreve, até garantir aí uma redação boa. E no dia que a gente fazer a prova, como mais a gente escreveu nesse processo, mais chance a gente tem de fazer uma boa redação já de início. Alguém tem alguma dúvida? Dulce? Levantou a mão? Oi, Douglas. Eu vi ali uma rasura. Como que a gente faz em questão da rasura na folha oficial? Se por acaso a gente Pode ser só não um risquinho precisa, mesmo, só um risquinho na palavra um e repetir a risquinho, palavra. não O- precisa colocar entre parênteses não tem a uma escrita, normativa né? lá na FGV falando sobre isso. O essencial é você fazer toda a rasura na folha é, de rascunho. E na hora de você realizar a folha oficial não tem rasura. Mas quando eu tenho rasura, eu coloco um risquinho. E pode colocar entre parênteses também a palavra. Colocar entre parênteses a palavra correta. Eu normalmente só risco a palavra e repico ela. Nunca me foi descontar o ponto por conta disso, né? Eu dou um risquinho na palavra e repico a palavra. O ideal é a gente fazer isso, todas a reescrita na folha de rascunho e passar para a folha padrão a própria redação já sem rasura, né? Então, pessoal, quem quiser contratar meus serviços aí de correção, pode fazer quantas redações quiserem, mandar para mim que eu vou corrigindo ao longo do percurso. O valor tá R$ 90. Quem quiser, já sou bom em redação e eu vou acompanhar só as aulas. Fica R$ 60 para acompanhar essas aulas em que eu vou escrever redações, trazer os temas, trazer propostas, trazer a redação dos colegas, né, como exemplos. Fica R$ 60. Quem quiser, meu apoio maior,
nesse processo de correção, de auxílio, fica R$ 90. Então, até semana que vem, sábado que vem, a gente vai ter novos temas de redação. Pode contar comigo nesse processo durante a semana mesmo, né? Quem tiver aí redações para escrever, eu deixei 20 temas possíveis lá pra gente, além de temas específicos do seu cargo, né? Quem quiser abordar algumas temáticas específicas do cargo também, me mandar, observa a questão gramatical e de pontuação, né? E de correção. Agradeço a todos, bom domingão aí.